Lutei muito para chegar onde eu cheguei, tive que estudar muito, tive que me concentrar muito, fazer muito trabalho, muita terapia, tive de me concentrar em orações para Deus Pai, tive que escolher muitas vezes muitas coisas dentre muitas alternativas, não é só vestibular, mas em relação a muitas coisas na vida. Penso que o cristianismo seja uma fraude de culto a um parido dos deuses e deusas de Roma, porque é a religião que só tem perverso e perversa. Pessoas que cobiçam, mentem, enganam, roubam, adulteram, só fazem coisa desgranhenta e desgraçada. É uma religião recente, que brigou de frente com uma religião mais antiga, que é de culto ao Deus Javé, o Deus de Israel. Uma religião que queria achar motivo para justificar porque brigam com os justos, porque brigam com Israel, queriam justificar porque bebem vinho, queriam justificar porque descumprem todas as leis do Deus de Israel, por isso fizeram os textos fraudados. É uma religião ruim, perversa e sem vergonha. O cinismo que se ensina através dessa religião também é continuado pela maçonaria, que domina muitas fábulas. A maçonaria quer comer carne de porco na Páscoa, a maçonaria quer cultuar o Gadu, Gadu é o demônio, a maçonaria defende o Papai Noel. Quem era o Papai Noel? Era um perverso, sem vergonha, cínico, morreu, bem feito que morreu, tomara que tenha ido para o fogo do Sheol, era um cínico, sem vergonha, perverso, não cumpria a lei, fazia tudo que era proibido, mas nem era nome dele Papai Noel. Ele tinha outro nome, foram mudando o nome só para agradar, para fazer publicidade. Então usam um cadáver de um maldito, um nome maldito, de uma linhagem maldita que não existe mais, para querer explorar, para ensinar as crianças a serem cínicas, para ensinar as crianças a serem cínicos e cínicas. Quem segue o Papai Noel é cínico e cínica, mente, peca, fazem desgraça contra quem não quer acreditar. Parece o cristianismo. Quem não é do cristianismo, eles matam. Quem não é do cristianismo, eles adulteram. Quem não é do cristianismo, eles roubam. Quem não é do cristianismo, eles chutam e tratam mal. Quem não é do cristianismo... O cristianismo só pratica putaria, prostituição, as orgias de Roma continuam. O cristianismo foi parido de Roma Antiga para continuar a Roma Antiga. As religiões de Roma Antiga, todas elas cultuavam o demônio. Por isso que brigavam com Israel. Queriam criar uma religião para agradar a África dos filhos e filhas do demônio. Lógico que tem os filhos de Deus. Mas se você prestar atenção às religiões africanas, todas elas cultuam o demônio também. Por isso que brigam com Israel. Todos os povos que brigam com Israel porque querem destruir o Torá, porque não querem cultuar o Deus feio ser a terra, são filhos e filhas do demônio. O cristianismo deu para proteger e para justificar e para defender o pentagrama. Eles condenavam o pentagrama e ao mesmo tempo agora defendem. Em Israel, o pentagrama tem o significado de estrela do mar. Isso é a realidade. O pentagrama, estrela do mar, e também é utilizado em geometria, o pentagrama. E ainda eles falam, por que eles falam que as pessoas do maligno cultuam um pentagrama mal feito? Por quê? Porque o pentagrama que essas religiões cultuam é feito a partir da estrela de Davi. Eles arrancam uma das pontas. Chegam a virar e falar que estão capando Davi. Já chegaram a fazer isso. Então, na realidade, o pentagrama utilizado por feiticeiros, na realidade, o demônio não tem nada. Não existe nada que seja do maligno. Eles distorcem, criam uma distorção para tomar. Agora, o cristianismo passa uma vida defendendo o pentagrama e querendo lascar a pessoa. Deviam estudar mais. A tutela no Brasil é utilizada quando a pessoa não quer praticar homossexualismo, embriagidade, toxicomania, quando ela não quer concordar com o Papai Noel. Coelho da Páscoa, coelho não botou ovo, coelho não fez Páscoa. A Páscoa, quem fez foi Deus Javé. Ele ainda disse que é proibido comer carnes no período de Páscoa, qualquer tipo de carne, de peixes, de aves, para lembrar qual é a alimentação do homem, ainda está assim na lei, para lembrar qual é a alimentação do homem, no período de Páscoa não se come carne de peixes, de aves, de qualquer criatura, nem de coelho, ainda está especificado isso. Então, na realidade, a humanidade dá uma de demente, cínicos e cínicas, porque sabe que existe a lei e fazem de conta que não existe.
A pessoa, quando ela sabe das leis, ou ela se torna cínico e cínica para conseguir sobreviver, ou ela de repente bate de frente para poder manter a sanidade, porque não adianta querer ser cínico, viver cinismo. O Papai Noel não existiu. O que existiu foi um homem perverso que cultuava o demônio. As pessoas usam essa história da maçonaria para evocar o filho do diabo, porque na realidade as pessoas que cultuam a maçonaria, a pessoa começa na maçonaria achando que é uma sociedade secreta dentro do cristianismo. E no final, quando ela vai descobrindo, a maçonaria é uma sociedade que cultua o demônio, que era a religião original de Roma. Todos os deuses de Roma antiga eram o demônio. Quando não era o demônio, era chamar o sacerdote de filho do demônio, filho do diabo. Os bispos eram filhos do demônio. Então cultuavam Cipriano para cultuar o demônio, porque Cipriano tinha muito poder e influência, então eles tinham medo de cultuar de forma direta. Era assim que faziam as religiões de culto ao demônio. A Roma antiga inteirinha. O símbolo de Roma era dragão. Romã é uma coisa, Roma é outra. E Itália é uma coisa, Roma é outra. Cidade de Romã é uma coisa, Roma é outra. Para saber o que é romã, para saber o que é românico, e romanos e romanas. Para saber, tem diferenças enormes. Agora, usar Papai Noel. As pessoas usam. Qual que é o cinismo do Papai Noel? Usam o Papai Noel para lascar a pessoa, para excluir a pessoa, para roubar a pessoa, para mandar a criança bater, para mandar a criança quebrar, para querer mandar na pessoa. O cara que era o Papai Noel, como falam, que não chamava Papai Noel, ele era um sem vergonha, um safado, um cretino, um miserável, explorador de criança. Tem até hoje as histórias dele na Europa. Era um perverso, ruim. Morreu, o dia que morreu, fizeram festa. Foi por isso que começaram a falar que iam fazer uma festa para continuar o trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Enganar a criança, nunca dar nada, nunca pagar nada, explorar o operário, nunca pagar salário nenhum, mantém a maior parte desempregada no final do ano, arruma, isso é emprego, subemprego. As pessoas vivem o cinismo. E achar que a criança vai guiar alguém para algum lugar. Criança não tem nem CNH. Se você der um carro na mão de uma criança, que um monte de cínico faz, aí capota, quebra, explode, acontece. Criança é irresponsável. Agora, do jeito que esse país chama de criança, quem não bebe, não fuma, não usa droga, não pratica homossexualismo, quebram o trabalho de anos. Se você está anos tratando, querem dar um jeito de fazer tutela para lascar o trabalho. Ah, porque tem um monte de vigarista que não pode dirigir, tem um monte de vigarista isso e aquilo. Sabe, hoje eu vi duas pessoas que pareciam, um parecia meu pai, outro minha mãe. Do jeito que essa sociedade é safada, é capaz de fazer o que eu já vi fazer muitas vezes, em jornais, sai às vezes as coisas. É capaz esse povo pegar a pessoa, tirar do sistema, colocar como morto, fazer a pessoa encher a cara, tomar a bebida, até perder o rumo da estrada, como falam. E aí sequestrar a mulher, tirar do sistema e ficar torturando. Agem como a África. A África invadiu o Brasil e fala que foram torturados, que padeceram. É mentira. A escravidão no Brasil, quem fez o padecimento foram os pretos e pretas, que não sabem cozinhar, não sabem trabalhar, não sabem estudar, não sabem fazer nada praticamente. A história do Monteiro Lobato foi uma comédia. Você acha que uma preta vai saber cozinhar alguma coisa na cozinha? Entendeu? Essa aqui é a realidade. Você acha que se alguém... Aí você fala, mas ela nasceu sabendo? A maior parte dos pretos e pretas analfabetos, ignorantes, loucos, dementes, imorais, depravados, assassinos. Se você vai na cadeia, só tem preto na cadeia. Aí se você estuda a história porque estão lá, mataram, roubaram, fizeram desgraça da desgraça. A maior parte dos que usam bebida alcoólica, fumam cigarro e usam drogas são pretos e pretas, como falam, né? Pretorianos e pretorianas. Para não confundir pessoa que tem pinta preta, né? Pelo preto. Então, na realidade, assim, já cheguei a ouvir as pessoas dizerem assim, e deve ter algum fundamento. A pessoa tem a pele preta de tanto que vendeu a alma pro demônio. De tanto que pecam, de tanto que comem carne, de tanto que matam passarinho, de tanto que desobedecem às leis. A África, se tem uma lei do Deus de Israel, a África quer desobedecer todas. Isso aí já é longa estrada. A escravidão foi uma farsa, porque 20 pessoas não tem como controlar 20 mil pessoas.
Numa fazenda com 20 pessoas não tem como controlar 1000 pessoas. E a maior parte você vai vendo, dá pra controlar carnaval, cheio de sem vergonha, praticando homossexualismo, putaria, sexualidade moral depravada, orgia. A religião africana é toda baseada nas religiões de Roma e a Antiga Grécia. A Antiga Grécia também, só cultua. Se falasse de cultuar o único Deus que fez o céu e a terra, ele chamava uma pessoa de pagão. Porque aí a pessoa descobria que só existe o Deus que fez o céu e a terra, aquelas religiões é tudo de culto ao demônio. Então os nomes dos deuses gregos e romanos é de culto ao demônio. Agora, fazer o que fazem, acusam de pedofilia. Querem acusar a pessoa por quê? Porque a pessoa não quer participar do carnaval de moralidades, da sexualidade moral. A psiquiatria sabe a quantidade de adolescente que perdeu a virgindade que pratica putaria, de crianças. Com índice mais de 23% de prostituição no Brasil, fica fácil de saber os fatos. Agora, querem anular direito de Enem, anular isso, não deixa a pessoa estudar, põe dívida, lasca, não deixa alugar casa, mas é uma putaria. Aí os caras querem ficar ricos em cima do cadáver do Papai Noel. Você fala assim, o cara morreu e continuou fazendo desgraça depois de morto. Ah não, é os que seguem ele. Aí você vai descobrir o verdadeiro nome do Papai Noel. Ele chegou a ser grão-mestre do demônio, do Gadu. Gadu é o demônio. Então a pessoa quando chega a grão-mestre, ela tem como descobrir. Aí se ela descobre o que de fato está acontecendo, ou ela cai de cabeça, muitos fazem, ou ela sai correndo, fica doente. Meu avô ficou irado quando ele descobriu o que na realidade é o cristianismo, o que essas religiões só são fraude. Não existe um homem Deus, não existe uma mulher deusa. Tem que saber ler, tem que ter sanidade. Preferem defender mentira do que a verdade, por isso que ficaram loucos e loucas e padecem. Merecem serem malditos e malditas gerações. Agora, querem impedir a pessoa de ter filho, de trabalhar, de estudar. Usam o diagnóstico no Brasil para prejudicar. Tudo que a pessoa conquista, leva 10, 20 anos para conquistar, vem um juiz filho da puta que não tem atestado. O cara é um maldito. Bebe, fuma, come carne de porco, mas se você for analisar esses tributos, tá cheio, lotado. Para agradar a maçonaria, agradar o cristianismo que cultua um demônio, tá lotado no cristianismo, lotado de gente que cultua o demônio. Dão uma disfarçada e você fala assim, o diabo na cruz. Aí fala, querem ofender com o quê? Aí você vê que essas pessoas seguem essas religiões e o Papai Noel para serem homossexuais, prostituta, fumar, beber, usar droga, para serem cínicos e cínicas completos. Aqueles que não querem participar ficam cínicos e cínicas porque aquela história, não opinam. Maria vão com as outras, a Maria merece ir para o fogo do Sheol, para a morte eterna. São hierarquias e sem vergonhas, sim. Os pretos falam que sofreram, que sofreram, que sofreram. Aí você vai estudar a história realmente, você fala assim, sofreram. Se você vai ver quem está na cadeia, você fala assim, é o que vossos pais e mães faziam na escravidão, né? A mesma coisa que esse povo que está na cadeia faz hoje é o que faziam na época. A mesma coisa que eles sabem hoje, quer dizer, não sabem nada, não sabem lavar, não sabem cozinhar, não sabem costurar, não possuem ciência nenhuma, não nascem a sabendo, e estragam e lascam a vida dos outros. Querem torturar quem não quer participar da putaria toda. Querer ajudar esse povo é pedir para ser maldito ou é receber o bem que se faz com o mal? Essa que é a realidade dos fatos. Eu não quero casar com pretoriana, não quero ter filho pretoriano, não quero misturar meu sangue bom com o meu sangue bom, muito bom, excelente, minha linhagem, com essas gerações malditas e perversas. Depois que você vê a história das cadeias, da FEBEM, das mulheres que estão na cadeia, a quantidade de desgraça que fizeram, aí você fala, na escravidão, você sabe quem que mandava? Os escravos não eram dos fazendeiros. Esse que é o detalhe histórico. Os escravos pertenciam ao cristianismo. O cristianismo invadiu. O cristianismo comprou escravo na África e invadiu o Brasil com escravos para manter o feudalismo, para manter um território cristão. Porque se eles não tivessem feito isso, já tinham perdido. O cristianismo é uma religião falida, de empresas falidas, de negócios falidos, de hierarquias falidas, máfia. E merecem falir. Tomara que morram. Porque se você for ver o que chega na relação do que os caras fizeram lá que estão na cadeia, aí chega cristianismo, Papai Noel quer soltar tudo quanto é bandido que está na cadeia. Se você for ver a lista do que aqueles desgraçados fizeram, você fala assim, é isso que eles faziam na época da escravidão?
Aí você vai vendo quem que é os assassinos. Você sabe essa história do PlayStation 3? Os caras não deixam o cara comprar, não deixam aí. Se você parar pra pensar quem são os assassinos Kregs, aí você vai ver assim, Greg, gregos, a lógica. Assassinos pretos. Eles deviam trocar o cara de branco para preto, para descobrir quem que tá controlando quem. A igreja fez isso no Brasil. Os assassinos Kregs do cristianismo é tudo pretoriano e pretoriana. Quem usa droga? Pretoriano. Quem vende droga? Pretoriano. Quem bebe bebida alcoólica? Pretoriano. Quem bebe vinho? Pretoriano. Quem troca virgindade por droga, bebida alcoólica, cigarro e por pretoriano. Então, se você for ver a putaria que é a raça dos pretorianos, aí você vê que as fábulas pertencem à maçonaria quando são distorcidas e não educam em coisa nenhuma. E o cristianismo só foi criado pelas religiões do demônio para brigar com Israel. Essa é que tem sido a realidade. Viver numa sociedade sem vergonha. A dona Benta Branca sabia cozinhar. A dona Benta Branca que sabia. A outra sabia cozinhar o quê? Sabiam só comer, quebrar, estragar, pegar, lascar, vender. Só desgraçar. E se você for ver o consciente de inteligência dos pretorianos e pretorianas é abaixo de 86. São dementes. São perigosos por isso. São lunáticos. Então, quando uma pessoa fica doente depois de ter sido atacada, agredida, roubada, usurpada, o Brasil é lotado de bandido, é a religião que faz isso, é lotado de sem vergonha, a política que faz isso, é lotado de mentirosos e mentirosas. Aí o cara vai falar assim, a ciência é baseada em mentira, defendem fábulas de farsas para ensinar as pessoas a serem dementes. Então, na realidade, são três coisas condenadas nesse país, religião, política e ciências. Porque ciência se baseia em mentira, em roubo e furto, as políticas em sem vergonhice, e a religião em paridos para serem filhos e filhas do diabo. O cristianismo é culto ao filho do diabo. É isso que queriam esconder, distorceram tanto texto, fizeram tanta gente ser analfabeta, não saber ler nem escrever. Agora, esperar a bondade dessas religiões, dessas gerações ruins e perversas, só fazem desgraça. Por isso que eu tenho o projeto de ir para o povo de minha religião. Amo Deus Javé, tenho sanidade, sou imputável, penalmente imputável, não pratico ebriedade, não pratico toxicomania, não sou demente, não sou portador de demência. Minhas notas no Enem, o exame teórico tem sido acima de 100. A prova que tem sido um pouco difícil, porque já que eu passei por mais de 8, 9 mudanças gramaticais. Por que passei por tantas mudanças gramaticais? Porque essas pessoas no Brasil queriam mudar o idioma quantas vezes para ver se deixar uma pessoa distante do saber ou do conhecimento. Então eu já passei por... As mudanças gramaticais que fizeram durante a ditadura foram horríveis. As que vieram depois foram piores ainda. E as que estão tentando fazer agora é só para terminar de lascar, né? Então a pessoa às vezes tem um pouco de dificuldade realmente. E o problema psiquiátrico no Brasil é a vítima que foi espancada, torturada. Aqui eles injetam droga, espancam a cabeça bastante. Então se eu raspasse a cabeça, e não vou fazer isso porque meu cabelo é destinado a Deus Javé. Eu sigo o voto, eu fiz o voto. Barba, cabelo. Então, até tem relação com o chinelo, é um voto que eu fiz. Mas isso é um voto que está no Torá e eu fiz de coração. Não vou, a minha barba é para crescer, para ser dedicada como foi a barba de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacob. Meu cabelo também foi dedicado ao Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Eu não bebo nada alcoólico, tenho consciência, ciência, vivo sozinho, cozinho, lavo, passo, arrumo minhas coisas. Quero estar num lugar que eu tenha condições e espaço e um pouco mais de tranquilidade, segurança. E até espaço para poder arrumar melhor as minhas coisas e até a minha parte de lavanderia. Mas eu faço artesanatos, tenho conhecimentos, bagagem, experiência. Como eu tive que fazer muitos tratamentos de fisioterapia, já que os acidentes propositais causados por religiões, políticas, ciências e até mesmo corruptos foram muitas, eu fiz fisioterapia para o corpo, fiz fisioterapia para a cabeça, para o coração, para reabilitar. Então aquela história da vítima sendo espancada,
Aí o cara, porque o cara não se importa, eu me importo. Só que você vai depois de tanta porrada, ficando experiente, você vai ficando mais firme, mais forte. Antes eu desmontava, sabe o emocional, quando a pessoa desmonta, chora e não consegue mais fazer mais nada? Aí você vai chegando, depois de 25 anos, vivendo num sistema ruim e perverso, de pessoas que só querem te desmontar, querem te tratar como se você fosse um Lego, ou querem te chutar como se você fosse um Playmobil, queimar, estragar. Então chega uma hora que a pessoa tem que ser firme, manter a postura, manter aquilo que ela aprendeu com aqueles que fizeram diferença e ensinaram alguma coisa de verdade. Eu cozinho, lavo, passo, arrumo minhas coisas. Eu não gosto muito de passar roupa porque eu acho que é um desperdício usar o ferro de passar, que é uma coisa que consome tanta energia. Por incrível que pareça, a primeira coisa que gasta muita energia numa casa é o chuveiro, que eu procuro economizar ao máximo também. A segunda é o ferro de passar. Um computador é o que menos gasta, por incrível que pareça, até ajuda por causa de vários sistemas elétrico-eletrônicos. Uso lâmpadas econômicas de 80%. Tenho consciência do que é economia, tenho consciência do que é guardar, finança. Minhas finanças são super equilibradas, eu não tenho dívida nenhuma. Dívida é uma coisa quando você contrai sem ter condições de pagar. Então, na realidade, você participar de um consórcio, alguma coisa que você tenha condição de pagar, isso não é dívida, isso é investimento. Investir tendo de pagar, mas sabendo que se você não tiver condições, que é o que fazem, nesse país tiram a condição da pessoa pagar consórcio, imobiliária ou pagar as contas porque querem roubar terreno, porque querem roubar objeto. Tem muito crime no Brasil, muito tipo de golpe. Os crimes e golpes que no mundo todo tem uma chamada atenuaram, né, de tanto já terem experiência, já terem postulado leis, eles atenuam. Aqui no Brasil é difícil atenuar, tem muita coisa que ainda não foi resolvida. Eu cumpro a lei, não sou homossexual, não pratico homossexual, eu odeio homossexual, é abominação. A pessoa que pratica homossexualismo, ela é maldita porque cultua deuses e deusas no lugar do Deus Javé. Só é heterossexual quem cultua o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de José do Egito, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus Javé, o Deus do heterossexualismo. Não sou cético com relação à verdadeira religião, ciência e política. Agora, eu não acredito de jeito nenhum em políticas sem vergonha, ciências de mentiras, fábulas, em religiões que já mostraram o que sabem fazer. O que sabem fazer é descumprir tudo que Deus mandou. Querem me pagar o bem que eu fiz com o mal, inventaram um monte de mentira para fazer desgraça. As crianças nesse país são sem vergonhas. Se prestar atenção, os pais com essas fábulas ensinam as crianças a matar, roubar, adulterar e às vezes até acoberta a desgraça que fazem porque não ficam em cima. Menores no Brasil usam veículos, carros, não estão nem aí com o CNH. E os aleijados e aleijadas do demônio querem tirar os direitos de quem tem, proibir que se dirija. Aí fala, porque não vai morar numa favela. O Brasil, se você for parar para pensar, ainda não sabe, mas favela é o lugar onde tem pessoas que bebem bebidas alcoólicas, fumam cigarros, usam drogas, praticam homossexualismo, possuem religiões perversas, religiões de culto ao demônio, a culto a filhos do demônio, paridos de filhas do demônio. Favela é o lugar onde tem pessoas que mentem, pecam, cultuam fábulas, praticam misérias, exclusões, agressões. Eu mesmo, se for ver, graças a Deus já cicatrizou bastante, mas eu tenho o rosto todinho cortado em diversas partes, nariz com desvio. O meu nariz teve um desvio no septo de tantas agressões de assalto, criminalidade. Antes eu tinha medo. Porque eu tinha medo. A pessoa que é agredida, ela não quer assumir as agressões que ela recebeu porque ela tem medo de receber mais. Hoje eu tenho a coragem de falar. Corte nos supercílios, muitos, desvio de septo, soco no nariz, dentes. Já fui atacado de tudo quanto é forma e jeito. Às vezes a pessoa chega pedindo esmola com a mão no ombro e de repente ela vira agressão, ou porque você não dá, ou porque ela quer te tomar o que você tem.
Aquela boca do lixo tá cheia de gente ali que é vítima, gente espancada, com paulada na cabeça, dopada, drogada, tão sem lei, sem documento. Você vai falar para as autoridades, ninguém tá nem aí. Eu já passei por essa, fui passar num local, os caras me chutaram de cima a baixo. O corredor, como eles falam, corredor romano é pouco. As escolas cheias de bullying. Os homossexuais batem naqueles que são heterossexuais porque querem praticar relações, querem dar a bunda pro demônio, e quem é heterossexual não quer participar, então recebe agressão. As prostitutas, biscar, aí já vai a hierarquia de feitiçaria, de bruxaria, de magia, de feiticismo, de desgraça tamanha. Aqui o pessoal usa sapato de couro para esconder o chulé no pé, ou a mulher usa sandália de couro, mas se alguém usar de borracha reclamam, falam, querem achar defeito. Eu não uso couro porque eu sou vegetariano, não como carne de jeito nenhum, nem de aves, né? Eu vivo a Páscoa eterna. Eu adoro o Deus de Israel. Não como carne de aves, nem de peixes, nem de nenhum tipo de quadrúpede, nenhum tipo de criatura. Se eu tomo mel, é de lugares que eu sei que a abelha vai ficar viva. Então eu tenho comunhão com a abelha. Se eu vou tomar leite ou queijo, eu procuro saber se é de um lugar que os bois vão ficar vivos e as vacas também. Eu não como carne de ovelhas, não como nenhum tipo de uva, só se for natural, na hora, selecionada, eu olho para ver se não estão fermentadas. Se eu fizer açúcar na hora, eu tomo, porque eu não tomo nada fermentado, nada alcoolizado. Não tomo anabolizante, não tomo produtos farmacêuticos industrializados, prefiro erva natural, chá. Erva natural, chá. Ah, tem um monte, o Brasil conhece 90, o mundo conhece umas 30, mas se você for ver, no Brasil tem mais de 4.000 ervas esperando saber para que serve. Só que tem um monte de gente que sabe e não vai falar. Por quê? Porque depois eles vão lá querer criar comprimido sintético, artificial, transgênico, depois falar de riqueza, é uma sem vergonhice, não merecem saber. Tem muita erva aí que o pessoal não sabe, mas a quantidade, a qualidade, o tempo de uso no chá. Quando você fala erva nesse país, você tem que tomar cuidado, né? Porque o pessoal, tem a erva do tabaco, a erva de droga, aí eu tenho a erva de chá, eu tomo só chá. Eu não uso cigarro, não uso maconha, não uso cocaína, não uso LSD, não uso injetáveis, não uso nenhum tipo, eu odeio remédio de farmácia. Aquilo ali é o que eles falam, uma droga, realmente. Realmente aquilo ali para funcionar, tem produto que funciona, alguma outra coisa, tem que tomar cuidado, tem que saber escolher. Isso porque escondem como se faz. Não compro nada em padaria, não gosto de padaria. Quando eu comprava era para minha mãe e para meu pai, não faço questão nenhuma de comprar nada em padaria. Se eu precisar de alguma comida eu faço em casa, se eu não puder fazer em casa eu compro fruta, compro água, eu sou frugívoro, eu gosto muito de fruta. Maçã, banana, ameixa, faz um tempo que eu não como ameixa, nozes, castanha, então eu tenho uma fonte de alimentação inesgotável. Por mais que já tentaram destruir, tem a minha fonte de alimentação é fácil de produzir, fácil de encontrar em todo lugar, isso me satisfaz bastante. Tenho melhorado muito a minha condição psíquico, intelectual, emocional, com oração, com arte. Tenho utilizado os meus vídeos como uma forma de extravasar, de expressar, de também colocar e extenuar o que eu penso, e uma forma de terapia ao mesmo tempo em que eu me divirto muito. E é isso que eu tenho feito atualmente, além dos vídeos. Blogger, também gosto de alguns jogos, estudar, fazer artesanato, arte, faço correntes de diversos tipos de metais artesanalmente, faço um monte de trabalho, nossa, a quantidade de trabalho de artesanais de ideia que eu tenho é grande. Tem coisas que eu faço para ser de um jeito mesmo, tem gente que não quer entender isso. Para ser rústica é uma coisa, para ser mecanizada é outra. Para ser, porque o pessoal fala, né, para competir com a manufatura industrial é outro. Agora, se eu fizer um artesanato mesmo, a indústria não vai conseguir pôr maquinário para fazer a quantidade nem a qualidade. Porque eu faço questão de não fazer uma coisa mecanizada e industrial, porque ali é padronizado, eles querem produzir muito para competir com o artesão. Não vão conseguir produzir como o artesão produz, nem a qualidade, nem a quantidade. Querem as pessoas desvalorizar o artesanato porque é uma máfia.
Eu prefiro, você sabe que eu prefiro o produto de Israel artesanal. Muitos são mais caros, mas valem o preço. Eu gosto muito de produto artesanal, só que do jeito que tem pouco, ou tem muita coisa industrial, então vai levando a vida assim. Gosto de arte marcial, prefiro as artes de guerrilha, artes de guerra, guerrilha, artes de guerra de Israel, que é um povo mais antigo, é o que está mais vivo, mais tempo. Povos se levantam e acham que vão ficar vivos e sobreviver como Israel. Israel tem ficado vivo e visto civilizações que estavam lá milhões, achavam, acabou e eles continuam ali. Tem que lembrar, eu gosto também de esportes, gosto de caminhada. Andar de bicicleta numa sociedade cheia de gente ébria, olha, ébria e toxicomania dirigindo tá provado, né? Você vê carro aí, o pessoal falando carro voando por cima de carro subindo na calçada, caminhão dando marcha ré no meio da calçada sem avisar o pedestre, coisas assim, você fala assim, olha, esse pessoal não deve estar muito são, é que acho que eles estão muito calibrados em álcool, em droga. O álcool leva, se a pessoa largasse de beber, daqui uma semana talvez saísse uma parte. Para ter noção do que o álcool faz no organismo humano. As drogas, se a pessoa parasse de usar droga, daqui dependendo, 1 ano e meio, se não fizer esporte, 2 anos, melhora bastante. Mas leva muitos anos para sair drogas, para sair doping, para a pessoa melhorar o estado, o quadro clínico geral. No Brasil atacam, tem muita gente sendo atacada. A pessoa está no caixa, depois ela fica toda dopada, a pessoa é atacada com injeção de álcool, injeção de droga, injeção até de doença. Teve gente que foi em caixa eletrônica e ela ficou tonta, passou mal, foi à ambulância, tirou ela de dentro do caixa eletrônico. Não consta, não deixaram ver, mas a pessoa foi atacada lá dentro, daquele caixa eletrônico, a pessoa ficou dopada, ela foi contaminada também. Contaminaram ela com HIV. Além de darem uma injeção de álcool, quase morreu. Ainda tinha algumas drogas no meio, quer dizer, era para deixar tonta mesmo, ela ficou dopada, ainda tinha sangue, quer dizer, ou a injeção já tinha sido usada também, a moça foi contaminada. Então é uma nação cheia de problemas. Se você for ver a quantidade de gente que comete crimes nesse país, nas cadeias, nos lugares, e quais as raças predominantes, você começa a ver como que é o dia a dia, como que se convive e o que acontece de fato. E é isso e tem mais, tem muito mais obras guardadas, coisas que eu ainda não saiu, não deixei tirar daqui, porque quando tira o pessoal quer copiar, quer sair usando, não pagam direito, não falam nada, não cumprem. É uma máfia de roubo, de crime, de patente, de marca de trabalho, roubam vídeo, roubam trabalhos de tudo quanto é tipo. A pirataria rola solta. A pirataria é coisa do demônio. Essas religiões do diabo é que defendem a pirataria. Copiam CD. O artista, às vezes, ele depende de show ao vivo. Mas os caras pegam, copiam o CD, vende CD até não querer mais. O cara não consegue fazer show, não consegue marcar show. O cara não consegue vender CD porque tá tudo pirateado. Mas tem relação também com a religião. Essas pessoas seguem essas religiões de culto ao demônio, de culto a parido, filho do demônio, dessas religiões de fraude de antiga Roma. E aí a pessoa acaba maldita. Ela começa a ter melhora a partir do momento que ela se converte ao Deus de Abraão, Isaac e Jacob. A partir do momento que ela cultua o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, o Deus de Canaã, quando ela cumpre de fato o Torá Canon. Não se pode chamar de Velho Testamento o Torá Canon, porque Velho Testamento é uma coisa que alguém morre e deixa. Velho, bom, o Torá é velho, o Canon também, mas tem que lembrar assim, é uma renovação, quer dizer, era escrito em pedra, é uma renovação das leis do Éden. Aí eu concordo que o velho, antigo Torá Canon, que é a lei de culto ao Deus de Abraão, Isaac, Jacob e José do Egito, Moisés, dos sábios, santos profetas. Só é Messias profeta quem ama o Deus Javé. Shalom, Chanukah, porque esse é o período de comemoração.